Amém. Quero saudar uma alegria com a palavra do Senhor. Amém. Vocês estão com a Bíblia? Amém. Tem alguém sem Bíblia? Se alguém estiver sem Bíblia, eu aconselho você sentar perto do prêmio aí, para você poder ler comigo o que nós vamos, o que Deus propôs nessa noite. Abra sua Bíblia, livro de Salmos, Salmo número 91. Foi lido no início o Salmo 92, uma parte dele, e nós vamos ler agora o Salmo 91. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Diz mais o verso 2: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas asas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo no fel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Versículo 7: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Meu Pai, em nome de Jesus, graça nós te damos nessa noite, porque o Senhor lhe aprove nos abençoar com a misericórdia renovada lá no cedo, quando lá o Senhor nos despertou para mais um dia. E eu quero, Pai, nesse dia me alegrar. Eu quero nesse dia com júbilo exaltar teu santo nome, porque o Senhor é bom e porque a tua benignidade dura para sempre. Temos aqui diante de nós a tua palavra, e eu peço, Deus, que sob a unção do teu Espírito Santo possamos ser ministrados, consolados, exortados, exaltados, porque o Senhor, como Pai, conhece a cada um de nós como filho. Por isso, Deus, em nome de Jesus, que diminua o homem e que Jesus Cristo, Pai, se destaque através da tua palavra nos nossos corações nessa noite. Louvo-te e engrandeço-te em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Hoje eu vou sentar, irmãos. Salmo 91. Eu vou falar só de 2 versículos. Poderíamos esmiuçar versículo por versículo, mas o que Deus quer para nós nessa noite é 2 versículos do Salmo 91. Mas antes, como introdução, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá em Apocalipse, o livro das revelações. Apocalipse significa revelação. Eu quero que você abra no capítulo 1 de Apocalipse, lá no finalzinho da sua Bíblia, está ali contido o livro das revelações, o Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Lembra-te, depois você vai voltar lá para o 91, Salmo 91, mas eu quero só, como introdução, falar dos capítulo 1, versículo 3, que diz: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Ei, olha aqui para mim, só um pouquinho. O que é ser bem-aventurado? Você pode dimensionar o significado dessas 2 palavrinhas, bem-aventurado? Olha só. O que isso quer dizer? O que significa bem-aventurado? É coisa boa, lógico, né? Bem-aventurado pode ser uma pessoa sarada, uma pessoa curada, uma pessoa próspera, uma pessoa
liberta. Tudo isso, então tudo isso contido aqui, nessas duas palavras. Bem-aventurado é tudo isso. Mas o mais importante dessa bem-aventurança, desse significado dessa palavra, é que você, aqui, bem-aventurado, o mais importante de tudo isso é a salvação. Bem-aventurado é aquele que é salvo. Porque não adianta nada prosperidade, saúde, física, mental, tudo de bom na tua vida, se a tua alma, o teu nome não está escrito no livro da vida. Tudo isso de balde significa nada. Temporâneo, momentâneo, porque o que é verdadeiro é o que está guardado para sempre, que é estarmos com o Senhor lá na glória. Isso é a melhor, boa notícia para você. Bem-aventurado, ele é salvo, ele é curado, ele é sarado, ele é próspero. Próspero, quando ele fala de prosperidade, as pessoas já pensam em dinheiro, né? Não é só dinheiro, não. Prosperidade no casamento, prosperidade no amor, prosperidade espiritual. É tudo isso. Então, bem, presta atenção. Agora você vai ter de novo que diz o seguinte: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessas profecias e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Sabe o que está dizendo ali? Bem-aventurado é tudo isso que você já ouviu. Aquele que lê. Lê o quê? É isso. Lê o quê? A palavra de Deus, a Bíblia, de Gênesis, Apocalipse. Bem-aventurado é aquele que lê, mas não fica só no ler. Ouvir significa obedecer o que ela manda fazer. Não adianta nada você ler, ser um autodidata da Bíblia, conhecer versículo por versículos e não viver, não vai adiantar nada. Então, bem-aventurado, esse feliz em tudo é aquele que lê a Bíblia e cumpre o que ela determina, faz o que ela manda. Inclusive, deixa eu fazer um parênteses aqui. Você quer tomar uma decisão? Você quer? Ei, pastor, eu tenho uma decisão para tomar essa semana, o que eu faço? E se você não tem nenhuma decisão a tomar agora, mas um dia vai ter, eu quero já preparar você aqui na palavra de Deus. Primeira coisa que você tem que saber na hora de tomar uma decisão. Primeira coisa, nunca se tome uma decisão quando está triste, quando está zangado, quando está oprimido, quando está nervoso, quando está feliz demais, quando está alegre. Não se toma nenhuma decisão. Amém, irmãos? Não se precipite. Palavra é essa. Primeira coisa, está nervoso, espera, calma. Está nervoso, espera. Está alegre, não é o momento da alegria de tomar decisão. Deixa a poeira baixar, deixa as coisas acontecer, para você pensar e tomar uma decisão. Segundo passo importante: depois que você sair daquela situação que pode te levar ao erro, ao engano pelo emocional. Por exemplo, lá em Josué, no capítulo 9, a fama dos hebreus correu pela terra, e os gibeonitas, sabendo do poderio que vinha, olha, deixa eu falar uma coisa, Josué, porque Deus era com ele, o exército ali dos hebreus era conhecido hoje como, sei lá, vamos dizer que Estados Unidos, uma potência. Então as nações temiam, e os gibeonitas tinham medo, sabendo do que Deus fizera ao povo, dando vitórias em todas as batalhas. Eles forjaram a situação, puseram roupa rasgada, sapatos, sandálias rasgadas, pães mofados nos seus bornais, para dizer para Josué que eles não eram habitantes da terra, porque a ordem de Deus era extirpar da terra de Canaã todos os habitantes. Então eles sabiam disso, eles mentiram, eles fizeram teatro, eles enganaram Josué, dizendo que era de uma terra distante, e pediu ajuda para Josué. Josué era um homem de Deus, mas Josué
Deus, ele foi movido pela emoção, pela situação, por aquilo que o olho dele viu. Irmãos, nunca tomemos decisão somente por aquilo que o nosso olho viu. Sabe por quê? Porque os nossos olhos são limitados. Preste bem atenção. Ele tomou uma decisão de apoiá-los, e fez uma aliança com os gibeonitas. 3 dias depois ele descobriu que ele tinha sido enganado. Por quê? Porque ele usou da emoção. Aquilo que ele viu mexeu com o coração dele. Irmãos, eu até vi, estou falando isso porque eu vi lá na igreja. Um pessoal foi entregar uns vídeos lá na hora. E um dos rapazes falaram assim: na minha família tem evangélico, tem católico, tem gente de tudo quanto é religião. O importante é seguir o coração. Cuidado. Não siga o teu coração, irmão. Nunca siga o teu coração. Sabe por quê? Porque o Jeremias diz que o coração do homem é enganoso e diz mais, perverso. Mas então o que eu sigo, pastor? A Bíblia. Siga o que ela ensina, siga o que ela fala. Você nunca será enganado. Josué foi enganado porque ele não ouviu a voz de Deus. Eu lembro, para tomar uma decisão na sua vida, lembre-se, nunca se toma no momento da emoção, seja boa ou ruim a emoção, nunca se toma uma decisão. Segundo importante passo, irmãos, você tem cérebro, Deus nos deu inteligência para usarmos o bom senso, usarmos a consciência, amém, irmão? Use os prós e os contras. Depois que você já mediu, olhou, avaliou os prós e os contras, toma o teu jeito. Olha lá de orar. Olha, Senhor, eu tenho uma decisão a tomar, eu faço ou não faço, eu compro ou eu não compro, eu vendo ou não vendo, eu viajo ou não viajo, e eu caso ou não caso. O que eu faço, Senhor? Está na hora da dúvida, joelho no chão. Olha, Deus, a Bíblia é a carta de Deus para o homem, e a carta do homem para Deus é a oração. A oração é o meio de intimidade com Deus. Mas não espera a resposta na hora, não. Tem muita gente que toma o gênio e fala: Senhor, fala comigo, e não sai fora porque não resolveu seus problemas. Não, Deus necessariamente não sou eu querendo dizer o que Deus deve fazer ou não. Ele pode falar com você na hora, como pode falar amanhã, como pode falar depois de amanhã, e de mil formas Deus pode falar com você. Você tem que confiar e esperar no Senhor. Amém? O que eu tenho que fazer para tomar uma decisão? Primeira coisa, não tomar decisão no momento difícil. Nunca ter emoção. Depois, dobrar o joelho e orar. Terceiro, a Bíblia diz em Provérbios que um monte de conselheiros há sabedoria. No monte de conselheiros há sabedoria. Mas quem é que vai te dar conselhos? A quem eu devo pedir conselhos? Lá no Salmo número 1, primeiro salmo, diz: bem-aventurado. Vocês sabem o que é um bem-aventurado? É aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Procura um homem de Deus, uma mulher de Deus. Se você sabe que é uma mulher de Deus, que é um homem de Deus, senta, conversa, aconselha-te antes de tomar uma decisão. Amém? Toma uma decisão então agora, hoje. Toma uma decisão de ouvir o que você vai ouvir e depois cumprir, viver aquilo que você vai aprender. Porque eu lembro uma passagem de Timóteo que fala que muitos aprendem, mas nunca chegam ao pleno conhecimento. Sabe o que quer dizer isso? Quando a gente vai aprender a dirigir um carro, a gente senta lá no banco, aí se explica lá a embreagem, o freio, o acelerador, o câmbio, ré, primeira, segunda, terceira, seta, limpador para-brisa, lá em cima tudo. Você aprende tudo. Mas se você não sair do carro, você não vai aprender a dirigir. Você aprende toda a teoria do carro, mas se você não praticar, você nunca vai aprender. Você não vai chegar ao pleno conhecimento que é dirigir um carro. E para dirigir a sua vida,
fazendo, ele promove uma atitude, em regra geral, tá? Ninguém age sem pensar, tá? Ninguém age sem pensar. Antes de você agir, você pensa. Eu vou descer esse carro. Eu pensei em descer esse carro. Eu não agi sem pensar. Não sei que eu caio assim, tá? Eu não pensei. Então, para eu agir, eu penso. E quando eu penso coisas boas, eu vou fazer, eu vou agir coisas boas. E se eu fizer isso continuamente, sabe o que eu conquisto? O hábito. E quando eu conquisto o hábito determina o meu destino, o seu destino. Amém, irmão? Se você gravar isso, pensar sempre nisso, você vai ter um destino brilhante, glorioso. Amém? Então nós estamos dizendo aqui, bem-aventurado é aquele que lê e ouve essas palavras. Então, o que você vai ler hoje comigo? E o que você vai aprender, eu te peço, em nome de Jesus, pratique, que você vai ser um bem-aventurado. Amém? Voltando lá para o Salmo 91. Isso foi a introdução. Agora nós vamos para analisar esse texto. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu quero estudar esse versículo com você hoje, meditar nele, para que não haja dúvida. Nós vamos meditar de trás para frente. Você leu? Bem-aventurado, né? Perdão. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nós vamos analisar a última palavra, descansará. Quem quer descansar aqui? Fica ali, levanta a sua mão. Pode levantar, mas pega aqui. Levanta a sua mão. Quem quer descansar? Eu quero descansar a sombra do Onipotente. O que é descansar a sombra do Onipotente? É não ter medo, é confiar, é acreditar, é ter fé, é saber que Deus disse, Ele cumpre, porque Ele é fiel. Descansar é quando se levanta, né, um problema na sua vida, você fala, o problema é grande, o problema, pastor, você não conhece o meu problema é grande, mas você vai lembrar que Deus é maior que aquele problema. Isso é descansar. Eu sou pastor. Outro dia, uma mulher lá disse, pastor, chorando, eu estou com câncer. Pastor, eu estou com câncer, eu vou morrer. Eu falei, era calma, mulher, descansa em Deus. Sabe por quê? Porque nós vamos orar. Se o teu câncer for curado, a igreja vai ver a glória de Deus, irmã. Mas se a senhora não for curada, a senhora vai ver a glória de Deus lá do alto. Por que desesperar? Confia, porque o que Deus faz é o melhor para nós. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, os projetos de Deus não são os nossos projetos. E quando nós descansamos, nós confiamos, nós entregamos nas mãos de Deus a nossa vida. Jesus, lá no jardim de Getsemane, que quer dizer moer, Getsemane quer dizer moer. Sabe, aquelas pedras, é uma pedra grande, aquela pedra eles vão rolando, aquela pedra vai moendo o produto do azeite, para produzir o azeite, o óleo. E Jesus estava nessa montanha de Getsemane, onde havia vários moinhos de azeite. Ele estava sendo moído não por aquela engenhosa máquina, mas pelo Espírito, porque ele sabia que ia ser entregue, sabendo do projeto de Deus. Ele disse, Pai, afasta de mim esse cálice, mas Senhor, não faça a minha vontade, faça a tua. Eu tomo para mim esse versículo como que tudo que Deus fizer para mim é o melhor, muito melhor do que eu posso imaginar. A palavra de Deus diz, Deus é poderoso para fazer abundantemente muito mais aquilo que você quer, aquilo que você pede, aquilo que você pensa, operando no poder que habita em você. Sabe qual é o poder que habita em você?
fé. A tua fé. Então, descansar é saber que lá na empresa saiu uma notícia que vai haver corte, é você dizer: eu tenho fé que Deus é comigo. Em qualquer circunstância, Deus estará comigo. Mesmo que seja numa fornalha de fogo ardente, mesmo que seja na cova dos leões, mesmo que seja no Egito, como José esteve lá no Egito, ele confia sabendo, ele descansa sabendo que Deus está com ele. Eu não sei o que você está passando, não sei o que entrou aqui hoje, não sei, lá na sua família, na sua finança, na sua saúde, o que se levantou. Então eu digo: descansa. Descansa, porque Deus é maior. Amém? O que diz a palavra aqui? No último aí, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Essa, nós estamos indo de trás para a gente. Essa sombra do Onipotente, oh meu Deus, é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que prometeu, Ele prometeu para mim, Ele prometeu para você, que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Você pode não ver com os olhos carnais, mas com os olhos espirituais você pode ver. Sabe, lá em João, no capítulo, Mateus capítulo 5, olha só, lá em Mateus, primeiro livro aí do Novo Testamento, capítulo 5, que fala das bem-aventuranças. Capítulo 5 de Mateus, versículo 8, está escrito assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Irmãos, quando você imagina ver Deus, muitas pessoas que eu já conversei, que eu já perguntei, quando é que você vai ver Deus? Aí ele fala assim: isso crente velho do Senhor, é de discussão de caminhada. Eu perguntei, ele disse: eu, quando morrer, eu vou para a glória, eu vou ver o Senhor, porque está escrito na Bíblia, no tocar das trombetas, no alarido, no som, nas vozes dos arcanjos, nós seremos arrebatados com Jesus. Eu vou ver Jesus, eu vou ver o Senhor. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então a pessoa falava assim para mim, a outra dizia a mesma coisa, a outra disse: Deus falou para mim. Não é só isso, é isso e tem muito mais. Os limpos de coração são aqueles que veem Deus todos os dias da sua vida, irmão. Todos os dias da sua vida, nos mínimos detalhes, porque o Senhor diz: esposo-me fiel, no pouco, no muito te colocarei. Quantas coisas mínimas na sua vida que você esquece de olhar para Deus. Quem acordou aqui hoje? Levanta a mão, quem acordou? Eu me lembro, tudo bem, né? Quem acordou? Irmão, isso é uma dádiva. Muitos não acordaram nesse mundo afora, nesse Brasilzão. Muitos não acordaram porque amanheceram mortos. Quem tomou café? Quem tomou café hoje de manhã? Quem tomou café hoje? Oh, glória a Deus! Você deu glória a Deus? Você viu Deus, a misericórdia de Deus na tua vida? É isso. Os limpos de coração verão a Deus. Eu não sei se eu falei, eu vou repetir, é bom que você ouça de novo. Alguns anos, 2 anos mais ou menos atrás, eu saí com meu netinho para comprar um livro no mercadinho perto da minha casa. Não era nem um supermercado, no mercadinho. Quem se lembra desse livro? Vocês lembram? Eu já fiz a moça de novo. Eu fui comprar um livro no mercado e quando eu entrei no mercado, eu lembrei disso, mas aquilo de repente eu estava com 7 itens. Cheguei no caixa, paguei e olhei para o lado: cadê essa sacolinha? Não tinha, lembra a época aí que foi proibido essa sacolinha por causa da sustentabilidade, ecologia, aquela coisa toda? Eu olhei: não tem sacolinha. E agora como é que eu vou levar em meu neto aquele livro que
andar. Ele não sabia andar, ele só sabia correr. Daí fazer para segurar ele. Então tinha um braço, uma mão só para levar certo item sem sacola. É possível não? Eu me ajeitei tudo e saí na rua segurando meu neto. De repente, 10 passos somente que eu dei, começou a me cair as coisas. Eu disse: ai meu Deus, podia passar um carro agora, um amigo aqui, me dar uma carona até minha casa. Eu poderia, Deus me ajuda. De repente, no arco que tinha mais à frente, alguém saiu com algumas sacolas, e uma sacola montada saiu voando. Vem aqui, ó. Vem aqui, a sacolinha. Foi suficiente. Eu falei: obrigado, meu Deus. Agora, o que eu pedi para Deus? Sacolinha? Eu pedi para Deus. Você está entendendo? No mínimo, todo mundo vive o dia a dia respirando, comendo uma almoção e se esquecendo que tudo isso foi provido por Deus. Eu verei Deus face a face, amém. Você também, espero que você vá. Eu digo: se a igreja for arrebatada, eu vou lá. Eu quero ver todo mundo lá, né, irmão? Aí com vocês, se estiverem lá. Aí com vocês. É esse Jesus que quer, que pede para que nós sejamos fiéis a Ele no pouco, porque Ele quer nos colocar no muito. Você pode contar os pouquinhos. Aí você pega, deixa eu falar uma coisa poética. O deserto do Saara só existe porque pequenininhos grãos se juntaram um dia. O Oceano Atlântico só existe porque gotículas de água um dia se ajuntaram. Vocês estão entendendo? Estou sendo filosófica. Na minha vida, pequenas bênçãos formam um grande milagre na sua vida. Nós é que não enxergamos. Nós é que não enxergamos. Amém, irmão? Continuando aqui, só nesse salmo. Aquele, agora eu quero voltar lá para o começo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu quero falar sobre aquele. Quem é aquele? Sou eu, é você. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Agora, eu quero deixar, o Espírito Santo quer deixar bem claro aqui na igreja hoje. Essa palavra é para aquele que habita, não é para aquele que visita. Amém? Na casa do irmão, mora quantas pessoas moram lá? 2. Quem mora lá? Você e a esposa. Ela, o que é na sua casa? Ela é uma habitante. Ela habita. Se eu for na sua casa agora, você não convido, vai tomar um café. Eu vou. O que eu sou lá na sua casa? Um visitante. Ela é uma habitante. Eu sou um visitante. O Senhor é um habitante. Eu sou um visitante. Você está entendendo, irmão? O que a Bíblia diz? A Bíblia diz: aquele que habita, não é aquele que visita. Essa palavra vai se cumprir na vida do habitante. Sabe o que é o habitante? É aquele que é constante. O habitante não é um visitante, é aquele que está todo dia. É aquele que é constante no esconderijo
palavra de Deus diz que do altar pensem sobre palavras. Mas necessariamente, quando eu falo igreja, eu não falo placa de igreja, mas sim a palavra de Deus. Aquele que habita na palavra de Deus, a sombra do onipotente descansará. Não é igreja, tem muita gente indo para a igreja pensando em ser abençoado. Não, você veio para a igreja pensando em agradecer a Deus pelas bênçãos da sua vida. Você vem à igreja para dizer o quanto você ama aquele que te amou tanto, a ponto de enviar o seu único filho para morrer no teu lugar. Isso é igreja. O que protege você é a palavra de Deus. Lá em Mateus capítulo 4, como você está vendo a Bíblia, vocês conhecem, parece de cor. O que diz lá? Que Jesus é levado ao deserto e lá 40 dias ele fica assim, doente, jejua 40 dias. E depois que cumpre esses 40 dias, se apresenta a ele o diabo para tentá-lo. E qual é a briga? Como Jesus estava protegido naquele lugar, ele estava protegido contra a astúcia do diabo, dizendo, repetindo, falando, vivendo a palavra de Deus. O que nos protege todo dia é a Bíblia. Não adianta, como eu disse, abra aí a sua Bíblia no Salmo 91. Todo mundo parece que automaticamente já viu no 91. Por quê? Porque ela está aqui quase no centro da Bíblia. É fácil de achar, é o Salmo. Mas tem gente que não é dessa igreja que deixa essa Bíblia em casa aberta lá no Salmo 91. Você já viu? Não? Eu estou mentindo? Você já viu isso? Salmo 23, você sabia, irmão? Você sabia a Bíblia? Sabia que se você deixar a tua Bíblia aberta lá na sua sala, no móvel, né? Aberto lá, você não só está te servindo para nada, como você está pecando. Pastor, é a Bíblia. Não é um outro livro qualquer, é a Bíblia. Mas a Bíblia não é para ficar exposta, aberta, empoeirando-se, perdendo ali a tua amabilidade da Bíblia. Você vai perder ela nunca sempre se você virar na quebra. Por que é pecado? Primeiro, maldito Ezequiel 17 diz: maldito o homem que confia no homem. Abra sua Bíblia em Ezequiel. Perdão, Jeremias. Abra lá em Jeremias. Capítulo 17. Versículo 5, acharam? Está escrito assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz a carne o seu braço e aparta do seu coração, o seu coração do Senhor. Esse maldito homem que confia no homem não é eu, por exemplo. Eu confio na minha esposa, então eu sou maldito? Eu confio, minha esposa confia em mim, ela é maldita? Claro que não. Ali diz: maldito homem que confia no homem e faz dos seus braços. Está dizendo de si mesmo. Maldito homem que confia em si mesmo. Eu tenho que confiar em mim, antes, porém, confiar em Deus, fazer menção do nome dele. Eu nunca devo confiar no homem, porque eu disse: o coração do homem é perverso e enganoso, mas Deus é justo. A justiça do homem é como um trapo de imundícia, mas a justiça de Deus é justa. Então, quando diz maldito o homem que confia no homem, é aquele que confia numa Bíblia aberta dentro de casa, aquele que confia numa ferradura pregada atrás da porta, um pé de coelho, um livro de 4 folhas, uma nota de dólar na carteira, achando que aquilo vai ter dinheiro. Isso é um maldito. Bendito é aquele que confia no Senhor. Bem-aventurado aquele que confia em Deus, e dele, somente dele, vem a tua sorte, a tua bênção. Somente dele vem preparar. A Bíblia diz lá em Salmo 118, diz: o homem prepara o boi, mas a vitória vem do Senhor. O homem encabresta o cavalo, mas a vitória vem de Deus. Você tem que fazer a sua parte. O que é cabível o homem ele faz, mas o que não é cabível, aí eu confio em Deus. Por isso ele diz: não é
você liga e vivia todos os dias. Amém? Onde é o esconderijo? É a palavra de Deus. Mas como que eu atendo nessa palavra? Lendo, meditando, nos cultos, em casa, aonde você puder. E eu vou dizer uma coisa importante: na escola bíblica é o momento em que você tem a oportunidade de parar e perguntar: pastor, me explica que eu não entendi isso. Escola bíblica é fundamental para o seu crescimento, para o seu crescimento espiritual, para você estar contido dentro desse contexto que é a sombra do Onipotente. Como é que eu estou na sombra do Onipotente? Alguém fala, aquela música do Lázaro, ele conta muito bem isso. Alguém diz: se tu és filho de Deus, por que tu passa fome? Aí você, dentro do contexto, você sabe que há momentos na vida que Deus permite. E lá em Salmo 119, versículo 31 diz: foi bom, gente, foi bom eu ter sido afligido, pois aí eu conheci Deus está comigo. Olha só, Deus permite luta, Deus permite passar um momento difícil para nos ensinar. Então, alguém fala assim, alguma coisa que você conhece a Bíblia, você sabe que você está inserido dentro desse contexto, o diabo não vai te afligir. Amém, irmão? Isso é esconderijo do Altíssimo. Você sabia? Eu vou fazer aquela pergunta. Você sabia? Olha aqui, gente. Você sabia que é crime? Você sabia que é crime manter animal silvestre em cativeiro? Você sabia disso? Quem sabe disso, meu irmão? Tem alguém que não sabe? Alguém que não sabe dessa lei? Antigamente era proteção, agora é crime inafiançável. Se você for preso com um animal silvestre, silvestre, você é preso. Você sabia disso? Quem sabe disso, meu irmão? Então, eu vou dar um conselho para vocês: soltem o bicho preguiça que está dentro de vocês e acorda mais cedo. Fica para a escola bíblica no domingo. Tem muita gente aqui cativa, presa, não na cadeia de verdade, não na cadeia, mas presa no edredom, presa na cama. Por quê? Porque não solta o bicho preguiça que está aqui dentro. Ah, pastor, eu trabalho todo dia, é sábado, é isso, domingo eu quero dormir, preguiçoso. Quando é que você vai estar habitando no esconderijo do Altíssimo? Aí você quer desfrutar da proteção, do descanso, a sombra do Onipotente, em casa dormindo. Eu não sei, domingo agora não vai ter, domingo não vai ter, porque vai ter lá o seminário, lá o curso de liderança, não vai ter, mas domingo que vem vai ter escola bíblica. Então eu posso já nota aí para ver se os bichos foram soltos. Tem que soltar esses bichos preguiçosos para poder vir para a escola, porque cada vez mais você aprende, cada vez mais maduro você vai ficando, mais forte você vai ficando na fé. Amém, irmão? É fácil tirar o perigo de uma criança, pastor? É fácil tirar o perigo de uma criança? É fácil. É fácil. Mas tirar, por exemplo, veja o irmão que é forte. Verdade? Leonardo, é fácil tirar o perigo dele na mão? É ruim, né? De uma criança, tira o perigo, jogar, tira o perigo dela, mas vai tirar o perigo da mão dele. Apoia. Na vida espiritual não é diferente, irmão. Estou falando dessa forma um pouco diferente, para você entender que na vida espiritual não é diferente. Se você for ler na fé, o diabo tira uma bênção fácil. Mas se você for robusto com ele assim, espiritualmente, ele não vai te tocar. Amém, irmão? Ele não vai conseguir tirar, porque você vai ter argumento, você vai ter a palavra, você vai ter a fé que vai impedir o agir do diabo na sua vida. Lembrando que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra os principados, as potestades e as hostes malignas. Amém, irmão? Eu tenho que aqui, olha, pastor, 9:30. Agora vira a sua parte aí. Vamos no último versículo que eu falei. Só 2 versículos nós vamos meditar hoje. 1000 cairão no teu lado e
Pastor, estou ensinando errado a Bíblia. Por isso que está havendo um êxodo. Mas que não é êxodo, não. Uma diáspora evangélica. Tem muito crente saindo da igreja, decepcionado com a igreja, com a vida, com Deus. Mas eu não culpo essas pessoas. Eu não as culpo. Sabe o que eu culpo, pastor? Os pastores que estão ensinando a Bíblia de uma forma leprosa, na letra, e a letra mata, o Espírito vivifica. Mil caiu do teu lado, 10.000 do direito, mas tu não será atingido. Você ouviu isso? Você ouviu isso? Você leu isso? Você acredita nisso? Amém. Acredite. Acredite. Está escrito aqui. Mas vamos para a prática. Você ouviu isso hoje? O pastor veio aqui, pregou, falou: 1.000 cairão do teu lado, 10.000 da tua direita, mas você não será atingido. De repente, eu não sei. De repente alguém está GM aqui. Eu posso dar um exemplo lá, se não quiser, tem lá GM que está lá quase para demitir 2.000 empregados. Está lá, quase para demitir. Vai demitir, eu acho. 2.000 empregados. Tem 6.000. Vai mandar 2.000 funcionários lá. Aí vamos conjecturar que ele esteja um funcionário aqui. Ele sai aqui batendo o peito, aleluia! 1.000 funcionários do lado vão cair, 10.000, mas se eu não serei atingido, eu não serei desempregado. Amém ou não? Vamos, gente, está escrito: 1.000 cairão do meu lado, 10.000 não há. Vírus é igual a África. Tem gente que deu lá. Eles não serão atingidos, serão? Aqui ninguém vai ser assaltado. Alguém já foi assaltado aqui? Não. Quem já foi assaltado aqui? Levanta a mão para levantar. É. Quem já foi roubado aqui? Assaltado eu nunca fui, mas roubado eu fui. Várias vezes. Carro, né? Na minha casa entrar roubado. Mas eu já era cristão, eu era servo de Deus. Mas o que acontece? Primeiro, para eu não ser atingido, eu tenho que estar numa posição. Eu não posso estar na direita, porque aí vão, junto comigo, 1.000 vão cair. Eu serei 1.001. Amém? Se eu estiver na esquerda, eu serei 10.001. Eu também serei atingido. Está escrito, mas se eu estiver no direito e esquerda, amém, irmão? Para vocês é esquerda e para mim é direita, tá bom? Mas se eu estiver aqui, esse aqui eu chamo de centro da vontade de Deus. Eu não serei atingido. Cadê os glória a Deus? Eu não vou glória a Deus. Mas agora que vem a questão. Eu estou no centro da vontade de Deus e fui atingido. E aí? Como é que fica? A palavra de Deus está mentindo? Não. Eu não estou entendendo a palavra. Eu que não estou entendendo a palavra de Deus. Alguns anos atrás, assistindo TV, reportagem, jornal, Glória Maria vai lá em Belo Horizonte para entrevistar lá uma enchente que houve lá em Belo Horizonte, que o bairro ficou totalmente submerso. Só se via telhado. Tinha galinhas no telhado, cachorros no telhado, e as pessoas lá na escola. A escola abriu as portas para brincar aquelas vítimas da enchente. E Glória Maria chegou lá com a câmera da Globo e vai entrevistar uma mulher. Ela disse: eu sou uma desgraçada, eu não quero mais viver, eu perdi tudo dentro da minha casa, só sou eu e meus filhos. Graças a Deus ninguém morreu, mas eu estou desesperado, eu não quero mais viver, eu quero morrer. Tadinho, né, gente? Pô, tem as coisas dessa carteira que você não vai tirar também. Eu não estou zombando da moça, não. Eu sou penalizado. Eu estou sentindo uma compaixão por aquela situação. Mas, porém, entretanto,
fui atingido, atingiu a moto, mas eu não fui atingido, amém? Glória a Deus. Aí passa 3 dias, chega outra notícia: olha, o pastor Deildo capotou com a moto, e depois que bateu a cabeça, ele não sentiu na hora, mas passou 3 dias, apareceu um coágulo na cabeça, ele está internado com muita dor de cabeça. Aí eu fiquei para cá e falar: agora foi atendido, capotou, estragou a moto, atingiu a cabeça do pastor Deildo, foi atendido. Eu falo: não fui. Estou vivo! Estou vivo! Estou vivo! Amém! Aí passa mais 3 dias. Mais 3 dias. Chega e diz: olha, o pastor Deildo da São José capotou com a moto, foi para o hospital e morreu. Aí eu vim falar: agora eu vou dirigir. Eu estou lá no céu, fui e não estou bom, porque em Jesus. Amém? O que é atingir? A alma. Você, ei, se aproveita a Deus, vai te proteger, como já me protegeu de vários acidentes. Mas se eu tiver que passar no meio desse, eu dou glória a Deus, seja de qualquer maneira, porque o maior presente que eu tenho, a maior herança que eu tenho, o maior prêmio que eu tenho, é o meu nome escrito no livro da vida. Não estou desprezando a vida, não, a saúde, a prosperidade, não desprezo, não. Quanto mais Deus der a mim, eu só peço uma coisa: Deus não me dê muito para que eu não desobedeça, nem pouco para que eu murmure, mas eu peço: Senhor, seja comigo. Pastor, o senhor está falando isso tudo legal, muito bonito, né? Mas e na Bíblia? Está escrito isso não? Só Bíblia, Lucas, por favor. Lucas, evangelista Lucas, o doutor Lucas, o evangelista Lucas, lá no capítulo 12. Versículo 4 em diante. Já aí, Lucas, capítulo 12, versículo 4. Vamos lá. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos digo, Jesus está falando, mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Quem é esse que eu não devo temer? O bandido, o ladrão, o acidente lá de carro, a morte, a doença. Não precisa temer, irmão. Jesus está falando: não temeis aquele que pode tirar a tua vida e depois não fazer mais nada. Quem é que não pode fazer mais nada depois que tiver dor? A doença, certo? O acidente, a morte natural, a idade, ele vai, não, é o bandido, não temas, não precisa ter medo. Os salvos, tá, irmão? Os salvos. Aí ele vem e termina: mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temer. Quem é esse? Alguém fala o diabo? Não é o diabo. Sabe por que não é o diabo? Porque lá em Filipenses a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus. Sabe o que é sujeitar a Deus? Faça a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que você lê a Bíblia, que você medite nela de noite, que você aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Esse é o desejo de Deus. Esse é o maior desejo de Deus. Então, se você faz a vontade, voltando lá para Filipenses, sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo. O diabo fugirá de você. Então, o diabo, contra aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus, não tem poder. Ele não tem poder. Sujeitai-vos a Deus, faça a vontade de Deus, e resiste ao diabo, ele fugirá de nós. Então, contra nós, o diabo não tem poder. Então, não é o diabo. Deixa eu falar uma coisa. Alguém vai falar: então
Ele é o Todo-Poderoso. Ele vai fazer isso mesmo lá no projeto escatológico, lá no final do milênio, quando os ímpios ressuscitarão de uma forma não gloriosa, se apresentarão a Deus e eles serão julgados e lançados. Deus vai lançá-los no lago de fogo e enxofre. Esse é o destino dos ímpios, aqueles que não aceitaram a Cristo Jesus como seu único Senhor e Salvador. Mas antes disso, lembre-se disso, os mortos que não creram, eles ressuscitarão. Eles já estão no lugar de tormento. O que Jesus está falando é a respeito desse lugar. E quem é que pode mandar você para esse lugar? Não é o diabo. E não é Deus também. Então quem é? Alguém disse nós mesmos? Quem disse nós mesmos? Acertou. Você prestará conta das tuas palavras. Você prestará conta dos seus atos a Deus. A começar aqui na terra. A começar aqui na terra. Qual é o primeiro julgamento nosso? O arrebatamento. E olha, gente, o arrebatamento está próximo. Preste bem atenção. A própria livro de Apocalipse que eu li, já foi uma mensagem profética, quando eu li dizendo que bem-aventurado é aquele que lê, ouve e guarda no coração as palavras deste livro, as palavras que estão escritas, porque o tempo está próximo. Que tempo é esse? É a volta de Jesus. Eu determino o meu destino. Eu disse lá no começo, o pensamento, uma atitude repetida se torna um hábito, o hábito determina o meu destino, o céu e o inferno. Eu estou me conduzindo do céu ao inferno. E o meu caminho é Jesus Cristo. Porque ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É por Jesus Cristo que eu vou para o céu. Se eu negar, eu estou caminhando para onde? Para o inferno. Então quando Jesus fala, não temeis aquele que pode tirar a tua vida e não fazer mais nada, temeis sim aquele que pode tirar a tua vida e levar a tua vida para o inferno, esse é você. Sou eu mesmo. Não é o pastor, não é a minha esposa, não é meus filhos, não é o Papa, não é o presidente, não é o delegado. Quem determina o meu destino sou eu mesmo, pela tua escolha. Lá em Isaías capítulo 1, versículo 19 diz, se tu, não é se ele, se eles, se é nós, se é vós, se tu quiseres, desfrutarei de melhor que dessa. Ainda mais. Amém, irmão? Eu quero encerrar. Eu fui encerrar hoje. Eu quero encerrar. Eu quero encerrar na sua vida Apocalipse. Capítulo 1. Grave isso. É só se você, eu já pus. Eu pus esse versículo no computador, imprimi várias, eu coloquei na casa toda. Lá no meu primeiro eu estudei. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessas profecias e guardam as coisas que nelas estão escritas. Por quê? O tempo. Aqui tem recomendação, é o momento de você colocar o teu joelho em comunhão na tua casa também. Não é só terça-feira, culto de oração. Terça e dia? À noite. Nas quartas só as mulheres, na terça toda a igreja dobrar o joelho e orar. E dizer a palavra de Deus, orar por meu, orar sem cessar. A oração pode muito em seus defeitos. A oração de justo pode muito em seus defeitos. A oração. Eu quero fazer a minha oração agora com você, comigo também, para que Deus me dê força, vigor físico e espiritual para ler, ouvir e guardar no meu coração. Mas antes, se eu me permite, eu quero falar só mais um testemunho. Sabe o que é guardar a palavra de Deus no meu coração?
Eu ministrei essa palavra com um jovem, o senhor em particular, numa sexta-feira, uma conversa de apacentamento, e ele foi no reino de homens, passou um sábado na presença de Deus, passou um domingo na presença de Deus, foi embora para casa, foi recebido pela família, um domingo feliz, se arrumou, foi para o culto à noite, lá às 6 horas no domingo. Na hora da oferta ele foi disse mesmo, ele devolveu para o Senhor a sua parte, os 10%. Ele vai embora, presta atenção, ele vai embora para casa, chegando no portão, um ladrão com revólver rouba o carro dele. Um ladrão disse, rouba o carro. Olha que o carro saiu, virou a esquina e ele parou, olhou para o chão, olhou para o céu, fez assim, ó. Tipo, e aí, Deus? Mas na mesma hora, ele lembrou da mensagem, da explicação da palavra que diz: 1000 cairão do lado dele, 10.000, mas ele não será atingido. Ele disse: Senhor, eu te louvo porque eu não fui atingido. A minha fé não foi abalada, a minha alma não foi arrancada. E eu estou aqui na presença do Senhor. Na prática, ele fez o que é teórico, o que é ensina. Guarda no teu coração, é isso, guardar no coração, é isso. Você ouve, e na hora que for preciso, você declara para os santos, para os demônios, para a igreja, para você mesmo, que você é um filho de Deus inatingível. Pode tirar minha vida, pode fazer o que quiser, roubar meu carro, minha moto, eu posso como um jovem perder tudo, mas o Deus continua sendo o mesmo. O alfa, o ômega, o princípio, o fim, aquele que é e sempre. Amém, irmãos? Essa é uma palavra profética. Receba essa palavra como presente de Deus para a tua vida. Eu recebi um presentaço por poder estar aqui com você. Vamos jogar o pé e vamos orar. Pai, como diz a tua palavra, que temos, segundo o Salmo, que nos exorta, que nos ensina para sermos bem-aventurados. Não devemos andar no caminho dos pecadores, nem ouvir o conselho dos ímpios, nem nos assentarmos às rodas com os escarnecedores. Diz a tua palavra, meu Pai, que antes de tudo prazer devemos ter na tua lei, e nela meditar dia e noite, pois aqueles que assim fazem, meu Pai, serão como uma árvore plantada à beira do ribeiro, que em toda estação dará o seu fruto, e tudo o que fizer prosperará. Eu quero te louvar, Pai, porque o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos guiado, dizendo que o Senhor é o nosso pastor, e como bom pastor, o Senhor nada tem nos deixado faltar naquilo que nós precisamos. O Senhor tem sido nosso Deus maravilhoso, supridor de todas as coisas, e o Senhor nos supriu nessa noite da tua palavra, para que através dela possamos caminhar, Pai, caminhar rumo a Jerusalém celestial, sabendo que a promessa ela será cumprida, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor não é homem para que diga, nem filho do homem para que se arrependa, e que possamos durante toda essa semana, Pai, guardar essa palavra em nossos corações, exercitando, praticando-a, adquirindo o hábito para então, Senhor, determinar assim o nosso destino. Meu Pai santo e poderoso, a todos esses que declaram aqui, eu peço, Senhor, que ao meditar a tua palavra, ao contemplar esse tesouro, seja enriquecido, não somente o ouro, Pai, que o Senhor pode fazer, mas principalmente o conhecimento espiritual do teu reino aqui na terra. Pai, em nome de Jesus, que nenhum desses que ouviram tua palavra hoje não fica apenas no ler, mas sim no exercitar, no praticar todos os dias, porque então serão chamados bem-aventurados. Eu te louvo, Pai, pelo privilégio, a oportunidade que o Senhor nos dá de, na tua palavra,
que virá a tempestade, virá os ventos, mas essa casa não ruirá, porque o Senhor é a nossa rocha, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente em todos os momentos, mas principalmente na hora da angústia. Eu te louvo, Pai, engrandeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe.